Olá, Póvios! Hoje eu estou experimentando uma posição nova para fazer a filmagem. Eu não consigo colocar a luz numa posição ainda tranquila para essa nova posição da câmera. Basicamente, o celular está apoiado no computador, né? Está no monitor do computador. E é, de certa forma, eu estou tentando fazer ficar as duas filmagens iguais, então talvez a única coisa que eu vá olhar para o lado é que eu mudei a minha colinha para não esquecer de falar nada, que ela está do meu lado. E a luz que eu ainda vou ver em que posição eu vou colocar, no momento ela está aqui do meu lado, ela está fazendo uma sombra aqui no Instagram, principalmente, né, maior, no meu rosto. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro eu queria comentar, né, que teve uma pessoa que eu respeitava muito e eu detesto que as pessoas falem toque. Que a pessoa quis me dar um toque sobre a questão de eu olhar para as duas câmeras e tal. E assim, isso foi explicado desde o início e que principalmente o YouTube não é. O YouTube ele é um backup, né? Ele não é a gravação principal. A gravação principal é a live do Instagram. Então, assim, eu não. Se a pessoa não sabe por que estava assim, e saber que eu realmente tenho tentado ajustar de outras formas, gente, eu já até tentei fitar o meu celular no meu tripé, fitar o celular, pegar a fita de caixa, sabe? E tentar colar o celular no no tripé da câmera mesmo, né? Da minha Canon. Oi, Vanessa. Oi, Marcos. Oi, Belnetune. Então, vamos lá. Então, só comentar que eu fiquei muito chateada com esse toque da pessoa que não sabe qual é o objetivo aqui da live. Hoje nós vamos falar sobre dicas para iniciantes, coisas que eu já falei até algumas vezes em palestra, né, em evento de anime. Mas assim, são alguns pontos bem básicos, bem simples, realmente para quem está começando e quer tentar se inteirar nesse meio diferente e nosso, né? Tão próprio, na verdade, né? Não é diferente, é tão próprio, né? Como é o caso do cosplay. Então, a primeira coisa que assim, isso lá no início início mesmo, tô falando lá dos anos 90. Quando chamavam cosplay de fantasia, parecia que o mundo ia acabar, né? Ah, o cosplay não é fantasia. Gente, cosplay é fantasia. Só que é uma fantasia que tem um objetivo diferente e é feita de uma forma diferente. Assim, feita de uma forma diferente como? Assim, o nosso objetivo é ficar o mais próximo do personagem. Diferente de uma fantasia de carnaval, uma fantasia de festa fantasia, que a pessoa só quer simbolizar de alguma forma o personagem. Então a gente busca estar o melhor possível, o mais parecido possível com o personagem. Então isso faz o cosplay ser cosplay. Pois bem, então colocar na cabeça que cosplay é fantasia assim e não brigar com as pessoas porque cosplay é fantasia, é só explicar os objetivos desse tipo de fantasia, né? E porque ela tem um nome, né? Que é o nosso cosplay. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando vai começar a fazer cosplay, isso eu acho que falta na galera que está começando agora, é você ter em mente qual é o seu objetivo com cosplay. Se é só se divertir, se é participar de concurso, se é para competir de fato, se é para fazer foto para ganhar dinheiro, e a gente está falando aí também de foto sensual, tá? Delimitar o seu jeito de fazer cosplay. Por mais que eu não seja a maior fã da série, comparando com o Naruto, que tem o jeito ninja, né, o jeito ninja dele, então, o nosso jeito de fazer cosplay, delimitar bem o jeito
o seu jeito de fazer cosplay, tá? Por que você está fazendo cosplay. E daí, para você poder direcionar, principalmente porque cosplay é um investimento, não é um hobby barato. Então você tem que estar bem, tem que definir bem as coisas antes de começar a gastar dinheiro a esmo, né? Até porque não dá, né? Dinheiro não é fácil. Bem, vamos lá. Então, depois de você conseguir seu objetivo, a coisa mais importante, eu sempre falo para as pessoas, principalmente os jovens, meus alunos na escola que se interessam, o mais importante quando você quer fazer coisas mais complexas é você ter a sua própria renda. Eu faço cosplay quando eu comecei a fazer cosplay quando eu tinha 13 anos de idade. Então, obviamente, eu tive ajuda, né, para fazer os primeiros cosplays. Só que eu comecei a fazer muitos cosplays só depois que eu pelo menos já estava estagiando na minha área de trabalho, que é educação física. Então, em 2005 eu ainda não estava formada, me formei em 2007, mas eu já tinha meus estágios, então eu já comecei a ter dinheiro, então eu comecei a poder investir nos meus cosplays e tentar fazer coisas que eu queria com mais detalhes. Então, assim, isso é a dica principal, você ter o seu próprio dinheiro. E logo em seguida, que vem nessa onda, é você aprender, que é o mais importante, a não gastar o seu dinheiro todo com cosplay. De novo, cosplay é um hobby caro. Só que não é a nossa vida real. Por mais que, por exemplo, para mim, seja uma forma de sobrevivência, de certa forma, porque dificilmente alguém me vê triste dentro de um evento de anime, né? Ou fazendo ensaio, qualquer momento que eu esteja de cosplay, dificilmente a pessoa vai me ver chateada. Normalmente eu tô bem alegre, nem parece que eu tenho todas as situações que eu tenho. Né? Quando eu falo, algumas pessoas até ficam, como assim você passa por isso? Passo. Né? Todo mundo passa, todo mundo na vida real tem uns problemas, né? Então, então é muito importante que você separe um dinheiro ou se planeje para fazer um cosplay determinado. Porque não dá para gastar todo o dinheiro. A gente tem conta para pagar, tem imposto para pagar, tem que comprar comida. Né? Especialmente quando a gente não mora mais com os pais, a gente não é mais dependente, depende do nosso próprio dinheiro. É importante que a gente, assim, veja que é uma parte da nossa vida, mas não é a nossa vida não pode depender disso. Até porque tem que ver todo mundo que trabalha, hoje, né, tira uma graninha extra com cosplay, né, faz cosplay específico, né, para poder fazer figuração. A maioria dessas pessoas também tem outro emprego. Porque só disso também ainda é difícil viver. Vive sim, é o pessoal que tem empresa de personagem vive e faz festinha. Isso até vai. Agora, quem vive do cosplay para figuração, outros 500. Então, é medir as coisas, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite, Tadeu. Escolher, assim, quando a gente, como um cosplay é um investimento caro, é importante que a gente escolha muito bem o que a gente vai fazer. Quando a gente gosta de muitas séries, e assim, eu tô falando de animes e tokusatsu e coisas, filmes e DC e Marvel e tudo que vocês podem imaginar de mídia que pode só ter, a gente começa a ter um universo de personagens que a gente deseja muito fazer. E a lista de cosplay, porque cosplay é uma coisa, quando você gosta muito de fazer cosplay, é uma coisa sem volta. Você começa a fazer um, você quer fazer outro, você quer fazer outro, e aí aquela lista de projeto começa a ficar gigante. A minha lista de projeto é gigante. Na verdade, eu enxugo muito ela. Mas às vezes quando eu assisto algumas coisas, eu quero fazer, quero fazer, quero fazer, quero fazer, quero fazer. E aí é muito importante delimitar o que você quer realmente fazer e o que é importante para você, de fato, o que vai te satisfazer quando você fazer. Então, a escolha dos personagens ela é muito importante para que você delimite certo o que você vai fazer. Inclusive, até pensar racionalmente. Eu sei que é difícil, porque cosplay, principalmente como eu que faço cosplay porque gosta dos personagens, né, e é fã, e o Vanessa é assim mesmo, a gente de repente quer fazer tudo.
Assim, como eu gosto muito dos personagens que eu faço, né? Uma das coisas que a gente tem que pesar com muito cuidado é fazer 300 projetos com um grupo. Porque existe todas as situações. Primeiro que às vezes quando você faz o grupo, você faz um personagem que não é exatamente aquele mais importante no momento para você. Você até gosta dele, é o seu favorito, você faria cosplay dele, mas aí você deixa de fazer outro que você gosta mais para poder atender aquele grupo. E às vezes a balança de satisfação no final não é a das melhores. Então isso é uma das coisas que a gente tem que pesar racionalmente no cosplay, porque é muito complicado você pesar isso tudo. Oi, Pedro. Oi, Rei. Obrigado. Eu já falei esse fone. Esse fone foi presente do meu marido. Ele não me levou para Orlando, mas trouxe a orelhinha. Enfim. Então, assim, pesar o que vocês vão fazer, pegar, fazer lista. E aí, ir pesando, assim, esse aqui eu gosto mais, esse aqui eu gosto menos. E aí, investindo naqueles que você gosta mais. Porque aí, o cosplay vai trazer aquela satisfação, aquela alegria que a gente quer tanto. E eu sei que com um grupo é muito difícil a gente dizer, às vezes, não. Porque naquele momento você não quer fazer aquele personagem. Pois bem. Uma das outras coisas que é uma armadilha no cosplay é você comprar acessório para um, comprar acessório para outro, comprar tecido para um, ir na costureira para fazer outro. De repente você está fazendo 10 cosplays diferentes simultaneamente. Isso não dá certo. Porque você vai terminar um, dois e vai ficar um monte de coisa comprada, dinheiro gasto, que você não vai conseguir terminar. Eu passei por isso. Eu tenho cosplay que até hoje eu não consegui terminar. Então, assim, o Riei, então, refazer o Riei tá sendo uma coisa bizarra. Eu comprei, acho que a peruca já tem uns 8 anos. Mas ela tá lá, ela tá inteirinha. Eu vou fazer ele. Vou fazer. Então, eu agora, por exemplo, tô fazendo 2 cosplays. Mas tudo tem um planejamento. Na verdade, eu comecei a fazer um outro, sem ser o que deveria ser o de agora, porque ele tinha acessórios mais complicados, coisas para importar. Então eu importei o que era para fazer, né, que é o caso do Anki, do Kamen Rider Osso. Então eu importei as medalhas, eu mandei fazer à mão, que é importante, é o personagem, né? Enfim. E eu tô fazendo a Sailor Starfighter. Eu tô falando, eu não gosto de falar projeto, porque ele já não é projeto, já está praticamente concebido os 2 cosplays. Então eu posso falar abertamente, eles praticamente existem. E exatamente para poder. Porque assim, eu sei que se eu não começasse a fazer o Anki agora, eu provavelmente em julho, que eu quero que ele esteja pronto, não vai estar. Então eu casei esses 2. Mas o ideal é que a gente faça 1, 2 no máximo, exatamente para evitar que você fique com muita coisa acumulada e não termine. Então, é um trabalho de planejamento. Normalmente a gente se ferra primeiro para aprender. É basicamente assim. Eu já passei por muita coisa, já fiquei com muita coisa acumulada aí. Coisas que viraram outros personagens, na verdade, né? Mas se fosse melhor planejado, talvez eu tivesse gastado menos dinheiro. E essa é a parte que é ruim. Essa é a parte que eu sempre falo. A gente tem que tentar não gastar todo o nosso dinheiro, né? Que mais? Essa aqui, eu acho que todo mundo um dia já passou ou um dia vai passar fazendo cosplay. Que é você virar à noite na véspera do evento para terminar algum acessório, alguma parte do cosplay. Ou tem gente que é louca o suficiente para pegar a máquina de costura e virar à noite fazendo um cosplay de um dia para o outro. Que não, isso eu não passo porque eu não costuro. Então, não. Mas assim, de terminar de fazer o negócio na véspera. Porque você está tão cansado depois que você termina de fazer aquele cosplay na véspera, que você não aproveita aquele cosplay. Assim, acho que a última vez que eu fiz isso mesmo,
de uma maneira muito intensa e isso abalou muito o evento que eu fui, foi no Anime Friends de 2011, que eu fui de Sakuyamon. E eu terminei as luvas e a parte que cobre a perna na bota, que era a parte que eu ia fazer de Corino, eu terminei meia hora antes do meu pai me levar para pegar a caravana para o Anime Friends. Não preciso dizer que, assim, lá foi ótimo, eu fiz os cosplays, eu fiz a apresentação, eu levei um outro cosplay, mas eu não preciso dizer que o resultado final, assim, eu fiquei tão exausta quando acabou, eu não aproveitei usar o cosplay. Então isso foi tão, assim, valeu a pena ter terminado tão em cima, ter deixado para terminar em cima. Assim, isso foi parte em culpa do cosmaker que me entregou o cosplay em cima da hora. Porque eu dependia de ter a armadura para poder saber qual eram as distâncias da luva e a distância do cano da bota. Mas eu tinha que ter ficado mais em cima também dele, entendeu? Para fazer essa entrega. E tinha que ter me organizado melhor para fazer as partes que eram da minha competência antes. Acabou que eu perdi um casaco lá em São Paulo. Eu fiquei exausta, eu não aproveitei tão bem os shows e foi o cantor da Digievolução que é a da Sakuyamon naquela edição do Friends. Então, assim, eu deixei de aproveitar o evento porque eu cometi esse pequeno exagero. E foi nesse evento que eu decidi fazer uma coisa diferente. E, assim, é o meu jeito, eu não acho que é o certo não, tá? Que eu tento fazer, eu faço os cosplays e aí depois eu procuro onde usar. Eu sei assim que eu, por exemplo, acabei de falar que eu queria que o Anki estivesse pronto para julho. Mas, assim, eu já falei para as pessoas, eu quero que ele esteja pronto esse ano. Se por acaso acontecer qualquer coisa e eu não conseguir terminar para julho, eu vou usar depois. Assim, eu gostaria de me dar de presente de aniversário. Mas eu não tô, mas assim, não tem um evento. Esse cosplay que eu vou usar no Friends aqui do Rio, no Friends lá de São Paulo. Não, não é. Porque eu tenho outros cosplays para usar, entendeu? Mas assim, se eu conseguir, vai ser legal, mas não tem mais aquele desespero de eu tenho que terminar para usar naquele evento. Não, não tem mais isso não. E isso para mim, especialmente que eu tenho ansiedade, eu tomo remédio por isso. Assim, me deu uma liberdade para poder aproveitar melhor o cosplay. Né? Tô enrolando. Bel, não enrola pra fazer a Astrid, não. A Astrid é tão legal. Faz sim. E não deixa as coisas pegarem poeira, não. Eu faço isso também, sei. Eu tô falando para que as pessoas evitem fazer as coisas que eu já fiz. Eu falo as coisas assim em plural só porque eu sou carioca, tá? Não é porque eu falo errado. Eu poderia falar melhor, mas desculpa aí. Tchu, 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 tchu. Isso também é uma coisa importante. Né? Eu fiz uma live só falando, né, sobre cosplay que faz, cosplay que compra, né, o cosplay. É muito legal fazer as peças do nosso cosplay, sabe? Eu gosto de fazer as coisas que eu sei que eu consigo fazer, tá? E assim, eu fico muito, muito feliz quando, assim, aquela pecinha que eu fiz fez toda a diferença no cosplay. Eu gosto bastante disso. Então, assim, é legal fazer. É legal vocês procurarem tutoriais da armadura que vocês querem fazer, da espada que vocês querem fazer. Fazer corte e costura se vocês acham que querem costurar. É uma coisa que a pessoa vai melhorando com o tempo. Eu sei que sim, só que no meu caso, eu sempre tive muito problema com modelagem. E eu perco muito tempo fazendo. Então eu decidi que para mim é melhor comprar. Isso é importante, vocês também verem o tempo, que quando a gente faz, a gente gasta tempo.
E assim, dependendo da atividade que a gente faz no nosso trabalho, esse tempo pode fazer diferença entre você. Assim, pode ser mais barato mandar outra pessoa fazer e pode ficar mais bonito, porque você não vai ter aquela atenção, né? Que você precisa quando está costurando. Tem gente que tem habilidade de costurar, tem gente que tem facilidade, e aí legal. Assim, ó, eu dou sempre o maior apoio. Na verdade, eu acho lindo quando a pessoa faz. Mas assim, é uma coisa pessoal minha, né? Eu tive a experiência de fazer corte e costura e não dá certo. E não porque eu não aprendi a costurar. Eu sei costurar, eu sei usar máquina e tal. Mas eu não gosto do que eu faço, então eu prefiro. E quando eu gosto, eu perco muito tempo fazendo, então chutei. Eu juro que eu tô tentando ler tudo, Bel. Vamos lá, prometi. Ah, eu quero ver essa Astrid, vai ficar tão fofinha. Tão fofinha e tão forte. Então, E aí vem a parte que faz muita gente desistir, que são as críticas negativas. Porque na hora que a gente escuta a crítica, a gente não necessariamente, principalmente quando eu tô falando de crítica maldosa, tá? Eu tô falando de, assim, tirando as críticas positivas, que podem ser muito legais e tal, a crítica negativa, ela, nesse meio, ela vem do próprio meio cosplay, e ela vem também do fã que não faz cosplay, que vai no evento e mesmo assim ele vai te criticar pelo que você está fazendo de cosplay. Por qualquer motivo, tá? Assim, entre motivos físicos e qualquer outras coisas, críticas negativas e destrutivas também, elas podem aparecer de qualquer pessoa em qualquer momento. Elas são como se fosse uma bomba relógio. A gente escuta da maneira mais estúpida possível. Assim como também as meninas passam por alguns assédios, né? A gente não tá esperando, acontece. E aí, assim, tem que levar em consideração que o meio do fandom, que o meio do cosplay é um meio tóxico, tem muita gente ruim. Muita. E tem muita gente legal também, porque a gente consegue fazer grandes amigos. É por isso que vale a pena e a gente sente muita satisfação quando faz os nossos cosplays. Então, quando a gente escuta uma coisa que a gente, assim, na hora dói, mas é idiota, muito cretina. Eu sei, dói porque eu já passei por isso 1000 vezes. Respira, ignora e lembra de tudo que te levou a fazer aquele cosplay. E de quando você vestiu, como você se sentiu. Porque quando a gente faz um cosplay legal, é muito bom. Você se sente muito bem. Você vê aquele momento. Um segundinho o personagem. Isso vale a pena. Então é por isso que a gente tem que ignorar as críticas destrutivas. E é assim que eu consigo sobreviver, porque eu já ouvi coisas horríveis de cosplays meus e sobre a minha pessoa em evento. E eu só sobrevivi porque eu faço os cosplays que eu gosto. E muitas das pessoas que foram destrutivas comigo não fazem mais cosplay. Então eu falo que essas pessoas são cíclicas. Elas aparecem, ficam 4 ou 5 anos no meio e vão embora. Então, vale a pena você ignorar, porque elas vão embora. E mesmo que elas não forem, em algum momento, alguém vai se aborrecer com elas e elas vão, e assim, não vai mais te afetar. Então, assim, é a parte que, assim, tem que falar para que a gente consiga se manter fazendo uma coisa que é tão divertida. Eu faço cosplay por diversão. Quando alguém quer começar a fazer, eu dou o maior apoio, eu explico todas essas coisas que eu falei anteriormente, de dinheiro, de coisa. Exatamente porque assim, não, vem se divertir com a gente. Assim, quantos amigos eu não ganhei na fila do concurso,
A pessoa que ia apresentar a primeira vez estava com medo de apresentar. E aí eu peguei na mão dela e falei assim, não, vai, você não gosta do seu personagem? Você não sabe como ele é? Então vai lá e faz o que você propôs. E assim, são grandes amigos, uma dessas pessoas eu considero como irmão. Então, é legal. É um hobby que é divertido. E eu espero que as pessoas comecem, porque é muito bom. Nossa, viu? Eu sou chorona mesmo. Acho que é a primeira vez que, né, soltou. Gente, tá subindo vários comentários. Desculpa, eu não tá lendo direito, mas eu tô meio perdida aqui. Exatamente. Assim, cretinos a gente encontra em tudo quanto é lugar, né? E aí os amigos é que importam. E acho que a coisa mais legal é que eu tenho amigos ao longo dos anos. Eu tenho amigos que fazem cosplay há tanto tempo quanto eu. Cosplays que lá atrás mesmo nos anos 90. Eu tenho amigos do início dos anos 2000, né? E pessoas que eu conheci agora, que, sei lá, são 10 anos mais novas que eu, e mesmo assim são grandes amigos. A gente vai ao cinema junto e se diverte pra caramba, né? Então, nós somos amigas. Tem várias amigas Sailors nessa live hoje, eu tô gostando muito. Várias mesmo. Né? Tem a Jemima, Andréa, várias amigas Sailors. Bem, gente, sobre as dicas básicas, né, para iniciante, que assim, é o básico do básico mesmo, né, sem estar falando especificamente de maquiagem, nem de peruca, nem de coisas assim, que são mais complicadas, né. Eu normalmente, é a introdução de palestra, né, falar sobre essas pequenas questões, né, que fazem toda a diferença, né, de a gente se planejar o cosplay, planejar financeiramente, né, e ter certeza que a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, porque isso é que dá força pra gente continuar. Assim, eu recebo sugestões, né, para fazer as lives. E eu fiz live sobre Kamen Rider, né? Eu falei sobre adaptação, né, de anime, de seriado, essas coisas. Então eu também estou falando sobre coisas que não são exatamente cosplay. Então a gente vai dar uma pulada no cosplay na semana que vem. E eu vou falar sobre uma produção americana, um cartoon que fez muita diferença para mim, que me surpreendeu, que é Steven Universe. E assim, foi um grande amigo que pediu, né, para falar um pouquinho, né? E aí eu também vou falar umas coisas sobre, né, o meu cosplay de Pérola, que foi um cosplay que me deu trabalho, foi um cosplay que me surpreendeu, e eu, em questão de maquiagem artística, eu quase tive um problema sério em casa. Eu tive um acidente com a maquiagem em casa. Assim, eu vou contar isso na semana que vem. E em seguida, eu vou fazer a sugestão de um amigo que é uma coisa que eu passei por situações muito ruins, né? Inclusive a última matéria que eu fiz demorou 1 ano e meio para ir ao ar, que são as reportagens e entrevistas com cosplayers na TV. Tá bom? Então esses são os temas que já estão sugeridos. Se quiser sugerir outros, sempre pode mandar por direct para mim. Sempre pode comentar lá no YouTube, que daqui a pouco eu vou colocar a live lá. O canal do YouTube é youtube.com/ninaleonapuma. Que mais? Eu devo colocar uma caixinha aqui para sugerir também, né, outros temas. Eu agradeço a todos por terem participado, eu gostei muito. Né, hoje a gente teve outra participação em massa, foi bem legal. Para mim tá? Eu não preciso ter 100 pessoas, para mim ter 6, ter 8, para mim tá showzaço. É bom que vocês interagem comigo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, uma dúvida dessa pode até virar, né, outro tema, não deixem de se comunicar comigo. E fui!